pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgan do blog Caderno de Bolso e hoje eu venho aqui pra fazer um vídeo falando sobre uma maratona de Star Wars. Isso mesmo, como vocês devem estar sabendo, seja você fã ou não de Star Wars, você provavelmente já percebeu que tá acontecendo um evento assim, por causa do lançamento do sétimo filme do sétimo filme de Star Wars, que é O Despertar da Força, que vai acontecer agora em dezembro desse ano. Então assim, vocês provavelmente já andaram por aí e viram, sei lá, as lojas vendendo livros, vendendo filmes, vendendo, sei lá, 10 milhões de coisas de Star Wars. Vocês provavelmente já ouviram a internet falando sobre Star Wars, revivendo um monte de coisa. Então assim, começou assim mais ou menos a partir da metade do ano essa loucura aí. Não importa onde eu vou, alguma coisa de Star Wars eu vejo, então eu acredito que você também esteja vendo isso aí. E pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo especial falando sobre maratonas de Star Wars. Por quê? Eu vou assistir com meu namorado agora em dezembro, no dia do lançamento, esse filme. E eu acho assim, que é importante você, fã, que também vai assistir, fazer uma maratona antes de chegar lá na hora, sabe? Por quê? O que acontece? Eu não sou fã, tá? Porque eu posso dizer assim, eu assisti até hoje 3 filmes de Star Wars, então eu ainda não assisti todos, sabe? Tipo, eu gostei dos filmes e tal, mas acabei não assistindo todos por falta de tempo, porque como vocês devem saber, Star Wars tem filmes compridos, assim, tem alguns filmes de 3 horas e pouco, então assim, é uma coisa que exige tempo. Então até hoje eu não assisti todos os filmes, mas eu e o meu namorado combinamos de fazer uma maratona pra gente ficar mais, como é que se diz? Pra relembrar de algumas coisas, ele principalmente pra relembrar e eu pra entender tudo. Pra chegar lá e conseguir entender o que tá acontecendo no filme, né? Então assim, eu decidi fazer esse vídeo falando sobre 4 maneiras diferentes de você fazer uma maratona de Star Wars. Então assim, a primeira forma que você pode fazer é pela ordem de lançamento dos filmes, então essa é uma maratona bem clássica, digamos assim. Pra quem não sabe, a ordem de lançamento dos filmes não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, como seria óbvio de se imaginar. Não. O primeiro episódio que foi lançado foi o 4º episódio, depois o 5º, o 6º e daí o 1º, o 2º e o 3º. Bom, pra quem não conhece Star Wars deve estar pensando, mas por que fizeram isso? Que coisa mais confusa, não sei o quê. Bom, quando começaram a fazer Star Wars, não tinham recursos suficientes. Tem alguém cantando aqui no corredor. Espero que vocês não estejam ouvindo. Então assim, quando começaram a fazer Star Wars, o que aconteceu? Eles queriam fazer determinados efeitos que pra época ainda não eram possíveis. Então eles acabaram fazendo o 4º, o 5º e o 6º episódio e fizeram os outros depois. Então, bom, você pode escolher assistir pela ordem de lançamento, que é essa aí. Você também pode escolher assistir pela ordem cronológica, que daí seria o episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que assim, eu já vi pessoas comentando, eu tô inclusive lendo aqui num blog, eu vou deixar depois o link dele aqui na descrição, que tem alguns probleminhas em assistir por esses 2 modos clássicos, assim. Então, por causa disso, foram criadas mais 2 formas de se assistir, de se fazer maratonas de Star Wars. Então, uma delas se chama, uma das ordens é conhecida como Ernst Hister. Não sei porquê, deve ter sido o cara que criou essa ordem, não faço a mínima ideia. Que é então assistir primeiro o 4º episódio, daí o 5º, daí o 1º, o 2º, o 3º e o 6º. Por que assistir nessa ordem assim e não na ordem normal? Bom, agora eu vou dar alguns spoilers aqui, mas acho que como a maioria das pessoas já ouviu falar em Star Wars, não vai ser um spoiler, vocês já devem saber a história. Então assim, essa ordem, ela é boa, digamos assim, pra entender a história. Por quê? Porque assim, se você começar assistindo pelo episódio 1 Star Wars, você vai acabar com a surpresa de que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker, tá? Isso é o que eles dizem assim. Então que é melhor você começar com o 4º filme, porque aí depois você vai, no 5º filme, se eu não me engano, você vai acabar descobrindo que o Darth Vader é pai do Luke,
e aí você fica tipo, sabe? Eu fiz esse erro, eu assisti os 3 primeiros filmes de Star Wars e eu acabei com a surpresa. Então, né, eu já sei o que vai acontecer, mas tudo bem. Eu não sabia disso, eu não sabia que tinha essas ordens mais legais de assistir, então é por isso que eu tô mostrando isso aí pra vocês não cometerem o erro que eu cometi. Que eu acho que fica mais... Claro que se você tá assistindo esse vídeo é porque, né, você já vai estar tendo spoiler, enfim. Esqueçam. Mas eu acho que é uma ordem mais fácil também pra entender a própria história. Então, o bom é assistir o 4 e o 5º, e depois o 1, o 2 e o 3, porque o 1, o 2 e o 3 vão explicar o que aconteceu ali, por que foi assim ali no 5º, e depois você tá pronto pra assistir o 6º episódio. E tá dizendo também aqui que é bom assistir dessa forma, porque aí você mantém aquele suspense depois do 5º filme, até você assistir o 6º filme pra ver o que realmente aconteceu. Então, dizem que fica mais emocionante, né? E bom, a outra forma de se assistir é a ordem machete, que é a ordem que eu e meu namorado escolhemos e é essa que nós vamos fazer. A ordem machete, ela é praticamente igual a Ernest Rister, mas ela corta o episódio 1. Então como é que é? Você assiste o 4º episódio, o 5º, o 2º, o 3º e o 6º. Então, ao invés de você assistir os 6 filmes, você assiste 5 filmes. Como eu tô numa corrida contra o tempo, eu quero ligeiro assistir isso e ainda tô assistindo um monte de outros filmes, a gente escolheu essa maratona, porque tanto eu quanto ele já assistimos o episódio 1, então a gente vai só cortar ele fora. Mas assim, por que essa ordem corta esse episódio fora, então? Ele corta porque... de acordo com, né, os espectadores e tal, não é tão necessário ver esse episódio. Por quê? Porque ele é, assim, a maioria das pessoas diz que é o episódio mais insosso, mais chato, assim, da saga. E que ele é descartável, assim, ele não é super importante, muitos personagens morrem, então, assim, não é uma coisa que realmente vai fazer diferença pra você entender o resto da história, sabe? Essa ordem machete... O episódio 1 seria uma espécie de spin-off, sabe? Então é uma coisa assim, você não precisa assistir, mas se você quiser saber mais, você vai lá e assiste. Então assim, se você tiver tempo, eu recomendaria essa ordem machete, tá? Fazer o 4º, 5º, 2º, 3º, 6º e depois, se você tiver tempo, fazer como spin-off o episódio 1. Eu acho que, na minha opinião, é uma forma boa de ver, porque realmente, assim, eu achei o episódio 1 bastante confuso, tem um monte de coisas que não tem tanta ligação com o que acontece depois. Então, eu concordo com o fato de que o 1, ele é meio dispensável, sabe? É legal você assistir, ainda mais se você é fã e tal, mas ele é dispensável. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Então tem essas 4 formas de assistir Star Wars. Se você for fazer uma maratona, por favor, me diga aqui nos comentários qual maratona você vai fazer, se você vai assistir o Star Wars, se você tá ansioso pro 7º filme e tudo mais, tá bom? Então tá, pessoal. Beijão e até a próxima. E que a força esteja sempre com vocês. The Force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. You have that power too.